O direito penal é o ramo jurídico mais fácil de entender, pessoal. Por quê? Porque ele simplesmente pega situações do seu cotidiano, tragédias do nosso cotidiano, do cotidiano do ser humano, e dá um nome a isso. Se o indivíduo vai lá e mata alguém, ele cometeu um homicídio. Se o indivíduo ele subtrai para si coisa alheia móvel, ele comete um furto, um roubo, dependendo das circunstâncias que ocorreu esta subtração. Se um cara ele pega uma faca e tenta matar outro, né, ele não consegue por circunstâncias alheias à vontade dele, ele cometeu aí uma tentativa, ele realizou uma tentativa de homicídio. E com base nessa breve introdução, vamos agora dar início, né, finalmente, ao nosso estudo da HQ. Nós iremos passar por todos os volumes da HQ, como mencionei no vídeo anterior, e dentro desses volumes iremos tratar dos assuntos que mais caem nas provas de concurso público, tá certo? E logo aqui na primeira página, depois daquela capa, daquela contracapa, com aquelas informações que eu já mencionei a vocês, tem aqui o Adam, né, e a Lara. O Adam é marido da Lara, como vocês sabem, ele é engenheiro, e a Lara é a professora, tá certo? Ele chega no escritório dela. Pessoal, um parênteses aqui. Quando eu for explicar o assunto, eu vou mencionar o contexto da HQ, porque a ideia aqui é que vocês memorizem com facilidade, vivenciando, experienciando aí as situações envolvendo a HQ, que são apresentadas na HQ. Então, bora lá. O Adam ele chega no escritório da Lara, convida ela para jantar, pergunta como foi o dia dela, ela fala que foi produtivo e que foi cansativo também. E aí, na próxima página, ele questiona a Lara se ela vai lançar HQ no início das aulas. Logo aqui no início, pessoal, eu já deixo claro na HQ, né, que é uma HQ dentro de uma HQ, que a Lara, ela produziu essa HQ, e dentro dessa HQ existe uma cidade imaginária chamada Cal City, que inclusive o Adam, ele questiona aqui nessa parte da HQ, e ela fala ela fala para ele, imagine que existe uma cidade, e que eu vou chamá-la de Cal City. Cal City é uma cidade dentro do país Brasil, tá bom? E aí ele questiona ela se ele criou essa cidade com base em algum tipo de herói. E sim, eu me baseei em revistas em quadrinhos, eu acho até que mencionei no vídeo anterior. Até aqui tá tranquilo. Passando dessa parte, temos a Lara e o Adam dentro do carro. E aí o Adam, ele questiona a Lara como é que funciona esta HQ. E logo aqui no início, pessoal, nós iremos nos deparar com a parte muito importante do estudo do direito penal, que é justamente o seu conceito. Não tem como nós estudarmos o direito penal sem entender o que é o direito penal. Inclusive, nessa parte, o Adam ele questiona porque a Lara ela vai definir o direito penal e não o Código Penal. Veja bem, a Lara ela diz aqui o seguinte: o Código Penal é um código composto por diversos dispositivos que estabelecem quais são os crimes e como a lei penal será aplicada, tá certo? Já o direito penal, pessoal, ele é um ramo jurídico e vamos já para essa parte. Antes de irmos para essa parte da definição do direito penal, que é uma das partes mais importantes aqui no início da HQ, vocês precisam entender, provavelmente a maioria de vocês sabem e alguns não, pouquíssimas pessoas não sabem disso, pelo menos que eu tive contato. O Código Penal ele é dividido em duas partes. Temos a parte geral e temos a parte especial. A parte geral ela vai do artigo 1 até o 120 e ela trata da forma de aplicação do Código Penal, né, justamente essa parte geral. E a parte especial vai do artigo 121 ao artigo 361 do Código Penal. Ou seja, pessoal, aqui na parte especial nós iremos verificar os crimes de maneira muito específica: homicídio, furto, roubo e tantos outros delitos, tá certo? Já que na parte geral, nós iremos estudar como aplicar essa parte especial. Professora, dê um exemplo. Eu não sei se no vídeo anterior eu mencionei esse exemplo, mas vou mencioná-lo de qualquer forma por uma questão de segurança, vai que eu não tenha mencionado. O artigo 121 fala sobre homicídio, certo? Se você tenta matar uma pessoa, você não vai identificar essa situação da tentativa de homicídio no artigo 121. Você não encontra lá. Você vai encontrar o crime tentado na parte geral. Tá certo? Você não vai encontrar no artigo 121. O homicídio será tentado quando ocorrer assim, assim, assim. Não, só vai ter lá matar alguém. Esse é o crime de homicídio. Para aplicarmos a tentativa de homicídio ou até o próprio homicídio consumado, precisamos verificar os dispositivos da parte geral do Código Penal. Ou seja, a parte geral e a parte especial elas se comunicam. Elas estão funcionando, elas precisam funcionar em conjunto, tá certo?
Entendendo isso, vamos agora para a definição do direito penal. Aí Lara fala, ó, o direito penal, por outro lado, é um dos ramos do direito, assim como o direito civil, o direito administrativo e tantos outros ramos, né? Existem vários ramos jurídicos. E aí, pessoal, nessa parte aqui, nesse balãozinho, tá o conceito do direito penal. Veja bem, se eu perguntar para você assim, defina para mim direito penal, você vai dizer assim, professora, direito penal é o ramo jurídico que trabalha aí com a criação de crimes e a aplicação da pena desses crimes. Você está certo? Você está correto. Só que, veja só, estamos estudando para um concurso público. Precisamos entender o termo técnico da coisa. Tá certo? Lembra que eu falei que o direito penal ele cria um nome para tudo? Assim como os outros ramos jurídicos também, tá certo? Vamos lá. O conceito de direito penal ele pode ser dividido em 3 aspectos: formal, material e sociológico. Aí a Lara diz, ó, materialmente, o direito penal corresponde ao comportamento humano que o Estado decide punir. Certo? Formalmente, é o conjunto de normas que definem crimes e combinam penas. E sociologicamente, ele representa uma ferramenta de controle social. Professora, me explica. Veja só. O direito penal, pessoal, quando vamos entender sua definição, no que diz respeito ao aspecto técnico, nós precisamos entender esses 3 aspectos, né? Basicamente, esses 3 aspectos são 3 formas de você enxergar o direito penal. Imagina o seguinte, vamos pegar o homicídio, daqui a pouco tem a cena, tá certo? Na próxima página, mas vamos primeiro, anteriormente, né, vamos tentar visualizar isso de forma antecipada, a cena que veremos a seguir. Quando matamos uma pessoa, quando alguém mata uma pessoa, né, tira a vida de uma pessoa, temos um comportamento, tá certo? Um comportamento que gera um dano a um bem jurídico relevante para a sociedade. Que bem jurídico é esse? A vida. E por que é um bem jurídico? Porque ele tem uma proteção legal. A vida tem uma proteção legal porque ela é importante para o ser humano. Tá certo? Então, veja só. Se o indivíduo ele tem um comportamento de matar alguém, temos ali um assassinato, uma vida perdida, famílias vão sofrer, aí vai vir aquele desejo de vingança, aquele desejo de justiça, e o Estado ele precisa resolver isso. E para resolver isso, ele não pode resolver de qualquer forma. Ele tem que ter uma norma dizendo como isso vai ser resolvido, como isso vai ser tratado, como é que esse crime vai ser punido. E aí que entra o aspecto formal da coisa. Para punirmos o homicídio, tem que ter um dispositivo em lei. Lá na frente vamos entender melhor isso quando estudarmos os princípios do direito penal, tá certo? Para punirmos o homicídio, tem que ter um dispositivo na lei dizendo que o Estado pode punir isso daí. Primeira coisa. Por último, temos aqui o aspecto sociológico. O Estado, quando ele cria essa norma para punir esse comportamento que é odiado pela sociedade, né? Matar alguém, tirar a vida de alguém, quando o Estado faz isso, quando ele cria essa norma, ele está, consequentemente, realizando um controle social. É aí que conseguimos identificar esses 3 aspectos, conseguimos visualizar esses 3 aspectos do direito penal. Por isso que, com o passar do tempo, vão surgir outros comportamentos lesivos para bens jurídicos importantes para a sociedade e o Estado, consequentemente, vai precisar punir esse comportamento. Um exemplo disso é o crime de stalking. Não existia. Só que aí, com as redes sociais e aquela coisa toda, começaram a surgir aí os tipos penais envolvendo crimes que são realizados com auxílio da tecnologia. Antes não existia. Por quê? Porque não tinha esse comportamento. Entende? Não tinha esse aspecto material da coisa. Só que quando passou a existir isso no campo material, no campo que nós estamos vivenciando, nosso cotidiano, na sociedade, o Estado precisou se manifestar para impedir que coisas ruins surgissem em virtude disso. Entendendo isso, vamos visualizar aqui a próxima página. O Ada ele diz o seguinte, ó, então, basicamente, o direito penal é o ramo do direito que disciplina os crimes e as penas. Aí ele fala, mostre-me como posso visualizar isso de maneira prática. Aí a Lara, antes de mostrar a cena, ela faz uma narração. Imagine um homem invadindo uma casa para matar outra pessoa. Materialmente, o invasor praticou um comportamento socialmente reprovável, como eu já havia mencionado. Formalmente, ele cometeu o crime previsto no artigo 121 do Código Penal. Temos a previsão legal, o aspecto formal da coisa. No aspecto sociológico, o Estado teria o direito penal para manter a ordem na sociedade punindo o agressor. Aí a Lara diz aqui, imagine, é aí que entramos na cena. Temos um homem invadindo uma residência e matando uma pessoa, tá certo?
Durante a HQ, vocês verão muito esse tipo de situação. A narração e a cena a seguir. Em outras situações, mais adiante, vai ter a cena aí do crime sendo cometido e os próprios personagens de dentro da HQ vão conversar entre si e aí vocês vão entender qual o crime que está ocorrendo, tá certo? Mas isso vocês verão mais adiante quando envolver aí a parte especial do Código Penal. Aí aqui o Ada, ele fala que ficou ótimo mesmo, e ilustrado com HQ, e de forma ilustrada, né, na HQ, esse exemplo ele ganha força visual, ritmo e impacto. Ele fala sobre os benefícios de visualizar o exemplo que foi realizado pela Lara. Passando dessa parte, pessoal, a Lara e o Adam, eles chegam no restaurante. E no restaurante, eles continuam com o diálogo deles. E aí a Lara fala que os alunos eles estudarão o direito penal com foco no Código Penal. Veja bem, pessoal, o direito penal ele não se resume no Código Penal não, certo? Existem legislações extravagantes em matéria penal, só que isso é assunto para outra hora, tá bom? E aí o Adam, ele questiona a Lara sobre como a HQ ela é estruturada. Veja só, a Lara comenta com o Adam que a HQ ela estará pronta na primeira aula e aí já vai entregar para os alunos. Partindo dessa parte aqui, o Adam questiona, você definiu o direito penal e agora? É aí que entra a questão da estrutura da HQ. A Lara diz, bom, seguindo a ordem da HQ, lembre-se que tem uma sequência lógica na HQ, precisamos entender a função do direito penal. E aí o Adam ele meio que tenta definir o que é o direito penal. Ele diz, a função do direito penal seria proteger a sociedade dos criminosos. E aí a Lara diz, bom, basicamente é isso. Segundo o funcionalismo, vamos entender já já o que é esse funcionalismo, a função do direito penal é assegurar bens jurídicos. Aí ele fala, ele brinca, eu acertei, isso é bem intuitivo. Aí ela comenta, algumas coisas são intuitivas de fato, outras não. E ele diz, como assim? Ela diz, o funcionalismo teleológico de Klaus Roxin afirma que a função do direito penal é assegurar bens jurídicos. Pessoal, o funcionalismo ele é uma corrente doutrinária que busca analisar a função real do direito penal. E aí tem vários pensadores que pensam sobre quais são as funções do direito penal. Cada um tem seu ponto de vista, entendeu? Klaus Roxin, que é o adotado aqui, ele entende que a função do direito penal é assegurar os bens jurídicos. Por outro lado, Lara continua, o funcionalismo sistêmico de Günther e Jacobs afirma que a função do direito penal é assegurar o império da norma, ou seja, Günther e Jacobs ele pensa diferente de Klaus Roxin. Para Klaus Roxin, a função do direito penal é assegurar o bem jurídico. Para o Günther e Jacobs é assegurar o império da norma. Professora, qual a diferença? Veja só, eu botei até um exemplo aqui, continuando o diálogo, sobre a visão de Günther e Jacobs, porque a de Klaus Roxin é de boas para entender. Função do direito penal, assegurar o bem jurídico. Assegurar a vida, o patrimônio, a liberdade. Já Günther e Jacobs, eu passei aqui sem querer aqui, ó. Já Günther e Jacobs, ele diz o seguinte, ó. O objetivo do direito penal, né, a função do direito penal é proteger o sistema, demonstrando que o direito estabelecido existe e não pode ser violado. Quando o direito penal ele é acionado, o bem jurídico já foi comprometido, de modo que sua função principal não é garantir a segurança dos bens jurídicos, mas sim assegurar a validade e a autoridade do próprio sistema jurídico. Aí o Adam ele questiona quem é que está certo, o Klaus Roxin ou o Günther e Jacobs. Aí a Lara diz, a resposta correta dependerá da pergunta da sua prova. Lembre-se que nosso objetivo aqui é acertar a questão de prova. A sua prova ela quer saber da visão de Klaus Roxin ou de Günther e Jacobs. Entendeu? Só para vocês entenderem aqui também a questão do Günther e Jacobs e essa parte do texto aqui. Veja só. O Günther e Jacobs, eles basicamente o seguinte. A função do direito penal é assegurar o império da norma, porque quando a norma é aplicada, o bem jurídico já foi lesionado. Se vai ser aplicado o artigo 121, matar alguém, alguém já morreu. Então, como é que a função do direito penal é assegurar o bem jurídico? Entendeu o pensamento de Günther e Jacobs? É basicamente esse jeito. Não é proteger, assegurar bem jurídico, não. É assegurar o império da norma. Violou a norma, matou alguém, você vai ser punido por isso aí. Por isso que a função do direito penal seria assegurar aí o império da norma, né? Aí vamos lá. Passando por essa parte aqui, a Lara fala a função do funcionalismo, que eu já mencionei, que é uma corrente doutrinária, né, que busca analisar a função real do direito penal. Depois disso, o Adam ele questiona o seguinte, depois do funcionalismo, qual é o próximo assunto da HQ? Aí a Lara diz, o próximo assunto da HQ são as fontes do direito penal. Estamos seguindo uma ordenzinha aí. E aí ela fala,
Eles entram no carro, né? Chega na casa deles e ela diz: vamos entrar que eu vou explicar para você o que são essas fontes do direito penal. Pessoal, fontes do direito penal é um assunto que cai com uma certa frequência. Por quê? Porque tem pegadinhas nesse assunto. Tem muitas pegadinhas envolvendo as fontes do direito penal. E é isso que vamos entender agora, certo? A Lara começa o diálogo com Ada, né, sobre as fontes do direito penal da seguinte maneira. Pense o seguinte: existe o Código Penal, o CP, o Código Penal, como norma, e alguém precisou criar esse código. É nesse contexto que o estudo das fontes adquire relevância. Ou seja, quem foi que criou o Código Penal? Por isso que é relevante entendermos essa fonte do direito penal. Quem foi que criou essa norma que, se você violar qualquer dispositivo dela, você pode ser preso, você pode ter sua liberdade cerceada? Quem foi que criou isso? É aqui que entra agora a questão das fontes do direito penal. A Lara diz: a União é a fonte de produção, também chamada de fonte material. É o ente federativo responsável pela criação do direito penal. Imagine, aí eu coloquei aqui imagem Brasília, onde são produzidas as normas. A União é a fonte de produção. Lembrando que a União é um ente federativo. Tá certo, pessoal? Mas aqui já entra direito administrativo, já é outra questão, se eu for explicar para vocês aqui o que é a União. Veja só, a União é fonte de produção, é ela quem produz. Tá certo? Que é conhecida também como fonte material. Na prova, pessoal, pode vir a fonte material como fonte de produção ou a fonte de produção com o nome fonte material. Os dois são a mesma coisa, tá bom? E ainda durante a sua conversa com o Adam, a Lara diz o seguinte: existe a possibilidade dos Estados-membros legislarem sobre questões específicas de direito penal, desde que autorizados por lei complementar. Além dessa fonte material, existe também a fonte formal. Vamos só destacar isso aqui, pessoal. Se o concurso, se a prova de concurso vier dizendo assim: com base na Constituição Federal, a única fonte material do direito penal União, certo ou errado? É errado. Por quê? Porque existe essa exceção aqui. Os Estados-membros eles podem legislarem em matéria de direito penal se forem autorizados por lei complementar. A própria Constituição diz isso aqui. Inclusive, lá no banco de questões eu trago uma questão envolvendo esse assunto aqui. Tá certo? Então, se atenta a isso, que isso aqui é uma pegadinha, tá bom? Aí vamos lá, continuando, a Lara diz: a fonte formal, a outra fonte do direito penal, é conhecida como fonte de cognição-conhecimento, ou seja, a fonte formal tem esses outros dois nomes aqui, ó. Então, pode ser que no seu concurso venha com esse nome, ou com esse nome, ou com esse nome. Então, se atente. Aí ela diz: a fonte formal é a forma como o direito penal ele é revelado. E aí o Adam questiona: e como o direito penal é revelado? Aí ela diz: por meio da lei, que você pode acessar em sites oficiais, e como neste documento que eu imprimi e que você está lendo. Quando você coloca lá no Google Código Penal, não aparece lá o Código Penal para você? Ali é a forma como o direito penal ele é revelado para você. Ali é a fonte formal do direito penal. E aí, continuando, a Lara diz que a fonte formal é dividida em imediata e imediata, conforme a classificação tradicional. Daqui a pouco veremos a classificação moderna, tá, pessoal? Existe a classificação tradicional e existe a classificação moderna. Eu já vi questão cobrar a tradicional e já vi questões cobrando a moderna. Só que eu vi cobrando mais a tradicional do que a moderna, certo? Então vamos lá. A fonte formal é dividida em imediata e imediata, conforme a classificação tradicional. A fonte formal imediata é a lei. As fontes formais imediatas são os costumes e os princípios gerais do direito. Ou seja, de acordo com a fonte formal imediata, de acordo com a classificação tradicional, a fonte imediata é a lei. Já as fontes formais imediatas são os costumes. Os costumes eles são relevantes, inclusive, pessoal, para a interpretação da norma. Eles ajudam muito nisso. Já os princípios eles têm um grau de relevância muito maior, que veremos também nas outras aulas, nas aulas futuras, certo? Então, de acordo com a classificação tradicional, a fonte formal tem essa divisão aí, em imediata e imediata. Imediata lei, imediata costumes e os princípios gerais do direito. E aí, pessoal, continuando, o Adam fala, para ela continuar falando, ela fala sobre a classificação moderna das fontes do direito penal, onde ela diz que as fontes formais imediatas são lei, Constituição, os tratados internacionais de direitos humanos, a jurisprudência e os princípios. Professor, isso tudo como fontes formais imediatas do direito penal? Sim. E por quê? Veja só. Temos a lei, que é assim como a classificação tradicional, a classificação moderna também prevê, por motivos óbvios, no estudo dos princípios veremos o motivo disso aqui.
Temos a lei, temos a Constituição, porque a Constituição, como eu já falei, ela é a mãe das nossas normas. Todas as normas infraconstitucionais devem obediência à Constituição. Elas devem ser compatíveis, devem estar em um grau de harmonia com a Constituição. O Código Penal não pode dizer uma coisa que a Constituição diz outra coisa. Eles têm que estar compatíveis entre si, tá certo? Por isso a Constituição ela acaba sendo reconhecida como uma fonte formal imediata também do direito penal. Lembrando que dentro da Constituição existem os mandados de criminalização, que são comandos que os legisladores eles colocaram dentro da Constituição para que os legisladores, né, futuramente, isso na época que a Constituição foi criada, eles criassem leis específicas, como no caso do combate ao racismo. Temos aí normas que combatem o racismo, a Constituição ela já prevê também essa situação aí envolvendo os mandados de criminalização, tá certo? Aí temos tratados internacionais de direitos humanos. Professora, por que isso aqui está aqui? Porque os tratados, de acordo com a forma como ele for aprovado, ele pode ter caráter de emenda constitucional. Entende? Então, assim, devemos observar a forma como esse tratado ele foi aprovado. E aí vai depender da sua questão, de como a questão é apresentada para você. Lá no banco de questões vamos trabalhar melhor isso daqui. Temos já a jurisprudência e as famosas súmulas vinculantes. Quem nunca ouviu falar na súmula vinculante do STF? Isso aqui veremos também no tópico lá no volume de princípios, tá bom? E por último, os princípios, que a relevância dos princípios dentro do direito penal e de qualquer ramo jurídico é imensurável. Por isso que temos um volume específico só para esse tema aí. E aí, finalizando, a Lara diz o seguinte: enquanto a fonte formal imediata é a doutrina, de acordo com a classificação moderna, a fonte formal imediata é a doutrina, e os costumes, eles são considerados fontes informais, ou seja, aqui na classificação tradicional, o costume ele é uma fonte formal imediata. Já na classificação moderna, ele é uma fonte informal. E a fonte formal imediata é a doutrina, tá certo? Se atentem a estes detalhes. Aí a Lara e o Adam dormem e aí vamos para o próximo dia deles. Eles acordam tarde, falam que precisam ir para o shopping para comer e tudo mais. Aí eles se arrumam e aí o Adam ele questiona qual o próximo assunto da HQ. E aí a Lara diz o seguinte: antes de ir para o próximo assunto, quero apresentar alguns detalhes sobre assuntos. Isso aqui são pegadinhas que agora eu vou destacar para vocês, tá certo? E aí ele menciona quais são esses detalhes. Vamos ver. Tradicionalmente, pessoal, quem produz a norma penal é a lei ordinária. Só que não existe apenas a lei ordinária. Professora, qual a diferença entre cada norma? Basicamente, a diferença entre esses tipos de lei diz respeito à forma como ela é aprovada, tá certo? Só que não vamos nos atentar a isso. O foco aqui é o seguinte: isso aqui, ó, medidas provisórias. Grande parte das pegadinhas de concurso público no que diz respeito às fontes do direito penal envolve isso aqui. E por que envolve isso daqui? Porque a Constituição veda que essas medidas provisórias, elas versem sobre direito penal, seja para beneficiar ou seja para prejudicar as pessoas. Não importa, a medida provisória não pode de jeito nenhum versar sobre matéria penal. Quem diz isso é a Constituição Federal. Só que vamos para a bendita exceção, vamos entender isso aqui agora. Inclusive aqui no final a Lara diz, ó, as medidas provisórias são mencionadas com certa frequência nas provas de concursos. E aí ela diz, isso ocorre porque a Constituição veda que medida provisória trate de matéria penal, seja para beneficiar ou prejudicar o agente. Aí a Lara diz, só que o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem um entendimento peculiar em alguns casos. Aí ela diz, o STF entende que, se a medida provisória for benéfica, ela é válida. E aí o Adam diz, como proceder nesse caso? Aí ela diz, vai depender de como a questão for apresentada. Se mencionar essa decisão, significa que a medida provisória será admitida. Basicamente é isso. Mas é necessário analisar com atenção o que a questão está pedindo. Junto com a HQ, a Lara diz que ela incluiu, né, um banco de questões onde os alunos poderão verificar essa situação. Aí o Adam diz, nossa, são muitas regras e muitas exceções. Vamos entender isso aqui agora, pessoal. Como eu falei, a Constituição ela veda que a medida provisória ela trate aí da matéria penal, certo? Só que o STF, pessoal, ele tem um entendimentozinho de que quando é para beneficiar, ela é válida. Inclusive, tem uma questão que eu separei lá no banco de questões que trata justamente desse bendito entendimento.
Aí você pode perguntar, professora, como é que eu vou resolver esse problema? Você vai resolver da seguinte maneira. Se a questão dizer assim, vier dessa seguinte forma. De acordo com a Constituição Federal, é vedado que a medida provisória trate de matéria penal, certo ou errado? Certo. Ok? Agora, se vier assim, de acordo com a Constituição Federal, é vedado que a medida provisória ela verse sobre matéria penal. Todavia, existe o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que quando for para beneficiar o agente, ela é admitida, certo ou errado? Certo. Se mencionar a decisão, você marca certo. Lá na questão lá do banco de questões, quando eu for abordar, eu vou relembrar para você isso daqui, tá bom? Vamos continuar a nossa aula aqui. Concluindo essa parte aqui, vamos para o próximo assunto. Inclusive o Ada, ele questiona a Lara qual é o próximo assunto. Ela diz, o próximo é bem chatinho, o lado bom é que ele não é muito cobrado. Vamos ver que assunto é esse. Aí ela diz, interpretação da lei penal. Meu Deus, esse assunto aqui tem muita pegadinha também. E ele é bem chatinho, pessoal. Ele é bem chatinho, porque ele tem uns termozinhos que você precisa lembrar, tá certo? Mas é isso. Se precisamos acertar a questão, precisamos estudar tudo. Aqui eles estão caminhando, indo até a praia, que eles vão conversar sobre esse assunto lá na praia. Aí o Adam ele diz, agora fale sobre a interpretação. Aí a Lara diz, não há aplicação da lei sem interpretação. Interpretar é condição para aplicar. Toda lei precisa ser interpretada. Pessoal, toda lei é interpretada. Não importa o quanto ela seja clara, ela sempre vai precisar ser interpretada, tá bom? Aí ela fala, o ato de interpretar, ele é realizado por um sujeito. Se liga nessas três coisas, ó. Um sujeito, que ao empregar um modo, alcança um resultado. Sujeito, modo, resultado. Três coisinhas que vocês precisam entender no que diz respeito à interpretação da norma penal. Aí o Adam, ele diz, eu ressalto com o personagem. Então temos três coisas, o sujeito, o modo, o resultado. Aí a Lara, isso mesmo. Vamos lá. Quanto ao sujeito ou à origem, a interpretação pode ser autêntica ou legislativa, doutrinária ou científica e jurisprudencial. Aí o Adam diz, como poderia visualizar isso em Calcite? Aí vamos para os exemplos em Calcite. Primeiro caso, a Lara diz, né? No primeiro caso, a interpretação autêntica é aquela fornecida pela própria lei, como ocorre com o conceito de funcionário público previsto no artigo 327 do Código Penal. Nesse dispositivo temos aí o conceito de funcionário público. Não precisamos interpretar o que é um funcionário público de maneira subjetiva, sem base nenhuma, porque a própria lei ela dá a base para você interpretar, tá certo? Você não vai interpretar aleatoriamente. Temos aqui a previsão, né, na lei sobre o que é o funcionário público. Por isso que esse caso aqui, a interpretação é autêntica, porque ela é fornecida pela própria lei, tá bom? Aí temos aqui, no segundo caso, a interpretação doutrinária, que é aquela fornecida pelos estudiosos, pelos doutrinadores. E essa interpretação aqui, pessoal, a pegadinha envolvendo ela, diz respeito a esse final aqui, ó. Não se trata de interpretação de observância obrigatória. Professora, como assim? Os estudiosos do direito, pessoal, eles têm a interpretação deles. Só que ninguém é obrigado a seguir a interpretação deles. Tá certo? Isso aqui é uma forma, é um sujeito que interpreta a norma. Tá certo? Ele interpreta da forma dele, só que ninguém precisa seguir a forma dele. E temos também, no terceiro caso, a interpretação jurisprudencial. Tivemos a autêntica, né? Que eu mencionei aqui as três. Aqui, ó. Cadê? A interpretação autêntica, ou legislativa, a doutrinária e a jurisprudencial. Eu já mencionei a autêntica, a doutrinária, agora a jurisprudencial. No terceiro caso, a interpretação jurisprudencial, judiciária ou judicial, corresponde ao significado atribuído às leis pelos tribunais. Os tribunais interpretam as leis diariamente na aplicação ali do cotidiano. O juiz, diariamente, ele está aplicando a lei. Aí vem, podendo ser de observância obrigatória em razão da possibilidade de edição pelo STF das súmulas vinculantes, ou seja, diferente da interpretação doutrinária, que não é de observância obrigatória, se for uma súmula vinculante, aí a observância é obrigatória. Precisamos seguir essa interpretação. Tá joia? Aí o Lara, ele brinca com o Ada, ele brinca com a Lara, diz que ela é incrível e tudo mais. Aí ele fala que ele, que é preguiçoso, né, consegue entender muito bem, que tá gostando de aprender assim,
Só isso aqui, essas partezinhas da HQ, pessoal, é só para deixar vocês mais relaxados. Que eu não quero que fique assim, uma sequência de meu mundo de conteúdo e vocês fiquem ali lendo aqueles termos difíceis direto, sem ter uma pausazinha. Tem que ter um momento do relaxamento para vocês não ficarem entediados e tudo mais, tá certo? A HQ ela é construída para fazer com que vocês se sintam confortáveis estudando, tá bom? Aí vamos lá. Aqui eles estão na praia, ela pede para ele pede para comprar um óculos e tudo mais, ele compra o óculos. E aí ele fala o seguinte: agora vamos falar sobre os modos de interpretação. Aí ela fala: tá bom, veja bem. O modo de interpretação pode ser gramatical, teleológica, histórica, progressiva e lógica. Meu Deus, você pode pensar, meu Jesus. Pessoal, isso aqui é muito tranquilo. Eu sei que é muito termo, mas é muito tranquilo. Veja só. O concurseiro precisa lembrar de todas. Aí ele brinca: rapaz, vence o mais existente, é muita coisa para memorizar. Aí a Lara diz: vou falar sobre cada modo, vamos entender cada modo. Ó, o gramatical considera o sentido literal das palavras. É o modo que você está interpretando o sentido literal das palavras, tá certo? Você vai levar em consideração o que está escrito lá. Aí ele fala: a teleológica, ela considera a intenção da lei. A lei, quando ela é criada, pessoal, o legislador ele tem uma intenção. E aí o modo de interpretação, a teleológica, nós levamos em consideração essa intenção da lei. Qual é a finalidade dela, tá bom? Aí tem a histórica, que ela considera os fundamentos da criação da lei. Quando a lei ela é criada, ela tem um momento histórico que ela está sendo produzida ali, tem um contexto histórico, um cenário político, econômico e tudo mais. E o modo temático leva em consideração todo o conjunto de leis. É aquela coisa, o Código Penal tem que estar de acordo com a Constituição, não deve estar com pontos incompatíveis com a norma superior no Brasil, que é a Constituição. Tá certo? Aí ela fala que a progressiva leva em consideração o significado legal de acordo com o progresso da ciência e a lógica se baseia na razão. Professor, é só lembrar dessas partezinhas? Basicamente isso. Eu fiz o mais resumido possível para vocês não precisarem lembrar de um texto muito grande, tá certo? Só essas 2 páginas aqui, ó, com essas 8 imagenzinhas. É isso daqui que vocês precisam lembrar no que diz respeito aos modos de interpretação. Lembrando que tem o sujeito e tem os modos de interpretação. Esses sujeitos, eles vão utilizar aí esses modos de interpretação. E aí, concluindo, pessoal, essa parte dos modos de interpretação, o Adam diz o seguinte, até que não é muita coisa para lembrar. E agora, o resultado da interpretação. Aí a Lara diz: a parte do resultado é a que mais cai nas provas. Quanto ao resultado, fala-se em interpretação declarativa, restritiva e extensiva. Aí o Adam diz: mais coisas para lembrar, tu é doido. Eles conversam aqui sobre algumas coisas e aqui no banheiro ela fala sobre esse resultado da interpretação penal, onde ela diz que, para concluir a parte da interpretação quanto ao resultado, a declarativa é aquela em que a letra da lei corresponde exatamente àquilo que o legislador quis dizer. Ou seja, você está declarando aquilo que o legislador ele quis dizer no que diz respeito ao resultado da interpretação. Lembrando que tem aquele sujeito que ele vai utilizar um modo aí e ele alcança um resultado. Com base nesse resultado aqui do modo declarativo, você simplesmente vai falar aquilo que já está ali dito na lei pelo legislador, através do legislador. Aí vamos lá. Tem a restritiva, que é a interpretação que reduz o alcance das palavras da lei para que corresponda à vontade do texto produzido pelo legislador, e a extensiva amplia-se o alcance das palavras da lei. E é justamente essa daqui, pessoal, extensiva, que cai em concurso público. Vamos entender por que essa daqui é cobrada nas provas de concurso público. Aí eles dormem, amanhece o dia e tudo mais, e aí ela fala: paramos na interpretação extensiva quanto ao resultado. Essa é importante, porque algumas pegadinhas envolvendo ela caem nas provas dos concursos. Aí ela fala: vou falar sobre ela na aula de hoje. E antes de falar sobre ela menciona: antes de falar sobre a interpretação extensiva quanto ao resultado, é importante mencionar a interpretação sui generis e a interpretação conforme a Constituição. A interpretação sui generis, pessoal, ela possui 2 divisões: a exofórica e a endofórica. Na exofórica, a interpretação ela ocorre quando o significado da norma interpretada não está no ordenamento normativo. Um exemplo aqui é a doutrina, quando o significado da norma interpretada é encontrado aí na doutrina. Já a endofórica é a interpretação em que o texto normativo retira seu sentido de outros textos pertencentes
ao mesmo ordenamento jurídico. Aqui temos um exemplo de norma penal em branco e estudaremos isso daqui lá na parte dos princípios. E por último temos a interpretação conforme a Constituição. Consiste em orientar e ajustar as normas infraconstitucionais conforme a CF, como eu já havia mencionado. O Código Penal tem estado de acordo com a Constituição Federal, assim como as outras legislações. E aqui a Lara, ela se despede do Ada e ela chega na sala de aula, onde ela irá explicar a interpretação da norma penal quanto ao resultado no que diz respeito à extensiva, que é a mais cobrada. Ela se apresenta: boa tarde, meu nome é Lara e hoje vou ensinar vocês direito penal. Ela fala sobre o método de ensino dela, que ela usa a HQ, e ela fala que nesse material os alunos estudarão direito penal por meio de quadrinhos, e com auxílio desse método ela vai ensinar os alunos a realizar, a entender essa interpretação extensiva quanto ao resultado. Aí vamos lá entender aqui essa interpretação extensiva quanto ao resultado. Vamos entender, pessoal, essa interpretação extensiva. Veja só. A interpretação extensiva se dá quando o intérprete amplia o significado de uma palavra para alcançar o real significado da lei. Existe um detalhe importante sobre essa interpretação. A discussão é se ela pode ou não ser em prejuízo do réu. Quanto à interpretação extensiva, prevalece o entendimento de que é possível sua aplicação do direito penal, tanto em bonam partem quanto em malam partem. Se atentem a esses dois termos, porque eles se repetem muito em concurso público. Existe muita pegadinha envolvendo isso daqui. E no que diz respeito à interpretação extensiva quanto ao resultado, pessoal, ela pode ser aplicada tanto em bonam partem como em malam partem, para prejudicar ou para beneficiar o agente. E é importante não confundir a interpretação extensiva com a interpretação analógica. Eu já vi questão também misturando esses dois tipos de interpretação. Vamos entender a diferença entre elas. A interpretação analógica, ela utiliza exemplos seguidos de uma fórmula genérica para alcançar outras hipóteses. E vamos visualizar isso através de Caucite, a cidade imaginária em que ocorrem diversos crimes. Olhem a HQ na página 63. A página que vocês olham na HQ é justamente a 63. Vejam só, pessoal. Primeiro exemplo de interpretação extensiva. Um exemplo de interpretação extensiva é a expressão arma no crime de extorsão majorada pelo emprego de arma. Artigo 158, parágrafo 1º do Código Penal. Isso aqui veremos melhor lá na parte especial do Código Penal. A expressão arma, pessoal, abrange qualquer instrumento fabricado com ou sem finalidade bélica, capaz de servir para o ataque. Observe que nesse caso aqui, nós estamos estendendo o conceito de arma, a expressão arma. Quando o dispositivo ele menciona arma, ele não está mencionando só arma de fogo, por exemplo. Existem outras coisas que podem ser utilizadas como arma. Por isso que estamos realizando aqui essa extensão da expressão armas, quanto ao resultado, interpretação extensiva quanto ao resultado. Agora, pessoal, mais um exemplo de interpretação extensiva quanto ao resultado, para que vocês entendam melhor isso aqui. Veja só, outro exemplo de interpretação extensiva ocorre no crime de bigamia, que é a conduta delituosa de quem se casa duas vezes. Por uma questão lógica, pessoal, pune-se ainda aquele que se casa várias vezes. Se o legislador ele vai punir quem se casa duas, é óbvio que ele vai punir quem se casa 3, 4, 5. Entende? Nós estendemos aqui esse dispositivo envolvendo aqui o crime de bigamia. Obviamente, ele também será aplicado na poligamia. Beleza? Agora vamos para a interpretação analógica. E para exemplificá-la, utilizei aqui o crime de homicídio qualificado. Vamos ver o que diz aqui esse dispositivo. Isso aqui faz menção ao artigo 121 do Código Penal, tá certo? E as suas qualificadoras. Qualifica-se o homicídio quando o agente cometer o crime com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar perigo comum. Observe, permite-se que o intérprete vá buscar outros meios similares aos primeiros, semelhantemente configuradores de insídia, crueldade ou perigo comum. Percebe-se que o legislador fornece uma fórmula casuística e em seguida apresenta uma fórmula genérica. Você pode dizer, professora, eu não entendi muito. Vamos lá. Na interpretação extensiva, nós estendemos o significado das palavras, tá certo? Vamos entender dessa forma. Na analógica, nós utilizamos uma fórmula.
Aqui, nesse dispositivo do Código Penal que fala sobre homicídio qualificado, com uso do emprego, com o emprego do veneno, do fogo, do explosivo, da asfixia, isso aqui, ó, emprego do veneno, fogo, explosivo, asfixia, é uma fórmula casuística. O dispositivo ele está dando exemplos. Só que existem outras formas de você tirar a vida da pessoa de forma cruel. Aí ele coloca aqui essa fórmula genérica, ó, ou de que possa resultar perigo comum. Essa é a diferença entre a interpretação extensiva e a interpretação analógica. Na analógica tem os exemplos e em seguida tem uma fórmula. Já na extensiva tem aí a expressão, algum termo, e ela acaba estendendo. Temos aqui o exemplo número 1 e o exemplo número 2. Sempre que na questão venha mencionando fórmula, exemplo seguido de fórmula, fórmula genérica, fórmula casuística, já fique ligado que provavelmente é a interpretação analógica. Inclusive eu separei muitas questões envolvendo isso aqui, já para vocês firmarem isso na mente de vocês. Vamos continuar. Aí a Lara diz o seguinte, ó. Na interpretação analógica, também é possível sua aplicação do direito penal in bonam partem ou in malam partem, pessoal. Tanto a interpretação extensiva como a analógica, vocês podem realizar a aplicação delas tanto para prejudicar como para beneficiar o agente. Aí Lara continua. Tanto a interpretação analógica quanto a extensiva podem ser aplicadas no direito penal in bonam partem ou in malam partem. Entendendo esses dois tipos de interpretação, extensiva e analógica, agora falaremos da analogia. A analogia é uma forma de interpretação da norma e não uma... Meu Deus, peraí. Travei tudo agora. A analogia é uma forma de integração da norma e não uma forma de interpretação da norma. Veja só, pessoal. A analogia, como a Lara já deixou claro aqui, é uma forma de integração. Eu já vi questão questionando, a analogia é uma forma de interpretação. Não, a analogia não é uma forma de interpretação. Ela é uma forma de integração da norma. E com relação à analogia, em comparação com a interpretação extensiva e a analógica, ela somente é admitida em bonam partem. Ó, no caso da analogia, ao contrário da interpretação, partimos do pressuposto de que não existe uma lei aplicável ao caso concreto. É possível sua aplicação do direito penal somente in bonam partem, para beneficiar o agente. Ou seja, no caso da analogia, que é diferente da interpretação, não existe uma lei aplicável no caso concreto, existe uma lacuna aí. Por isso que dentro do direito penal é possível a aplicação da analogia somente para beneficiar o agente. Entendeu? Isso aqui veremos melhor, essa parte da analogia, inclusive lá nos princípios do direito penal. Vamos ver isso aqui tudo novamente, tá certo? E a Lara continua. Cria-se nova norma a partir de outra. E temos aí analogia legis, ou do todo do ordenamento jurídico. Analogia iuris. Temos aqui os diferentes tipos de analogia. Mas com relação a isso aqui, vocês não precisam estar memorizando. O principal é isso aqui, ó. Que a analogia ela somente é aplicável em bonam partem. No caso aqui, em bonam partem para beneficiar o agente. Aí aqui a Lara ela menciona um exemplo. Isenção de pena prevista nos crimes contra o patrimônio para o cônjuge e analogicamente para o companheiro. A lei ela menciona apenas o cônjuge. Só que nós sabemos que esses dois eles se equiparam, tá certo? Resumindo, pessoal, temos a interpretação extensiva, onde ela é possível ser aplicada tanto em bonam partem como em malam partem. Mesma coisa com a interpretação analógica, que é aquela seguida da fórmula lá, que tem a fórmula genérica e a fórmula casuística. A analogia, ela não é uma forma de interpretação, ela é uma forma de integração da norma e somente pode ser aplicada em bonam partem, para beneficiar o agente e não para prejudicar. Mais adiante, a Lara ela conclui a aula dela. Ela se encontra novamente com Alan, eles vão passear, eles vão conversar um pouco. Deixa eu ver até que se tem alguma coisa aqui relevante. Deixa eu ver se eu menciono aqui alguma coisa. Pera aí. Pronto, ó. Ela menciona que depois do conceito das fontes da interpretação, agora a HQ trabalha os princípios do direito penal. Inclusive é o próximo tema do próximo vídeo, né? É o tema do próximo vídeo. Nós iremos estudar os princípios do direito penal.